como escolher fornecedores e comprar os nossos itens da confeitaria pet e de alimentação natural. É importantíssimo definir o melhor fornecedor dos produtos para você ter aí um padrão de qualidade e garantir que esses produtos sejam padronizados. Existem diversos tipos de fornecedores para cada matéria-prima e existem alguns pontos importantes para você observar e também definir qual vai ser o escolhido. Sejam bem-vindos na nossa aula de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fornecedores. Nossos alunos, dentro do curso da Chef de Animale, já tem um embasamento bem grande a respeito disso, até mesmo um acompanhamento aí em diversas lojas, para entender que a gente pode comprar uma matéria-prima de diferentes tipos de fornecedores. Mas qual é melhor, Carol? Isso vai depender muito dos produtos que você está trabalhando, Então, eu venho aqui hoje falar um pouquinho de cada categoria aí das nossas matérias-primas e explicar que talvez não é o mesmo fornecedor para todo mundo que vai se encaixar aí dentro da sua confeitaria pet, pessoal, Então, quando a gente fala de fornecedores, a gente pensa diretamente a questão aí do orçamento, Então, vamos procurar o fornecedor mais em conta. Mas lembrando que para a gente garantir a qualidade e o padrão dos nossos produtos, essas matérias-primas, elas precisam ser certificadas ou então ter aí o nosso selo de inspeção quando necessário, como no caso de carnes, Você escolher um fornecedor confiável e que você consiga ter um bom relacionamento vão fazer toda a diferença para você manter esse fornecedor e também aí ter a padronização dos seus produtos, Então, primeiro ponto que você deve aí fazer quando você está pensando em quais serão os seus fornecedores. Você precisa definir um cardápio, Você tendo o seu cardápio pronto, vai ser muito mais fácil você listar todos os ingredientes que serão necessários para você produzir na confeitaria pet ou então na alimentação natural. Outro ponto importante, você fazendo essa listagem, você tendo essa definição, vai ficar muito mais fácil você aí ter uma programação, para fazer esses orçamentos, para também definir qual será o prazo de pedido e também o prazo de pagamento dessas matérias-primas, Então, quando a gente fala aí de fornecedores, quando você está começando, normalmente é um pouco mais difícil você pedir de distribuidoras. Não apenas pelo valor mínimo de pedido, mas porque eles vendem aí de fardos uma quantidade maior. Carol, então comprar no supermercado às vezes é uma boa estratégia, falando aí de itens mais comuns, da nossa confeitaria pet, como farinhas que a gente utiliza, como farinha de arroz, farinha de trigo integral que a gente encontra no supermercado. O supermercado, ele é uma boa estratégia? Se você tem uma demanda ainda muito pequena, então assim, você entendendo qual vai ser a sua demanda, vai ficar muito mais fácil você fazer essa medição aí de tempo que esses produtos vão ficar no seu estoque, seja um produto seco ou um produto congelado ou até mesmo refrigerado, Então, essa definição é importante para vocês poderem medir aí o que vale a pena e de quanto em quanto tempo fazer essas compras. Você ir até o supermercado fazer as compras tem diversos pontos positivos, Primeiro que, no caso aí até mesmo de verduras, ou falando de grandes supermercados que tem aí uma área de hortifruti mais completa, ou então diretamente aí numa verdureira, você consegue aí selecionar esses produtos, e fazer a compra aí exatamente da maneira que você gosta. O que acontece? Quando você vai em supermercado, numa verdureira, fazer essa escolha diretamente, você acaba perdendo bastante tempo para isso. Então, é difícil para mim falar para você faça ou não faça, porque depende muito da sua demanda, O que acontece? Grandes distribuidoras, como no caso aí desses supermercados atacadistas,
muitas vezes eles conseguem um valor bem mais em conta do que os fornecedores e distribuidoras que acabam entregando direto no local. Isso porque aqui na nossa região existem diversos tipos de atacado, tá, pessoal? Então, o volume que eles compram, né, o centro de distribuição desses supermercados, os pedidos deles são muito grandes e às vezes acaba totalmente diminuindo o valor do produto. Então, compensa sim, tá? Até muitos itens que hoje a gente pede de distribuidora, eu sei que no mercado ele tem um custo um pouco menor. Mas a gente aí, no caso dos atacadistas que não fazem a entrega, a gente fica limitado na questão do tempo, né? De você colocar todos esses produtos. Aí se você já tiver, por exemplo, uma Fiorino, né? Um carro específico para sua empresa, então exige aí ou um funcionário ou exige que você, né, tenha esse tempo disponível para fazer essas compras. Então, é interessante sim, tá? Você mesmo escolher os seus produtos, mas você ter um fornecedor confiável, que você sabe que vai te mandar um produto de qualidade, também acaba agilizando bastante o processo. É o que acontece com a gente, no caso aqui dos fornecedores, como por exemplo, fornecedores de verduras, né? Então, a gente já tem um bom relacionamento, a gente já tem anos aí com eles e a gente não recebe nunca um produto aí que esteja ou feio ou batido, enfim, eles têm aí um cuidado muito grande para nos atender, né? Então, no início, sim, eu ia até o local, fazia as compras, né? Sempre gostei muito dessa parte de você ir ver o produto que você vai produzir, então é interessante, mas você acaba perdendo bastante tempo, né? É a mesma coisa de itens refrigerados, né? E carnes também, aí que a gente acaba normalmente moldando ela nos congelados, dependendo aí também muito da sua demanda. Então hoje a Chef de Animale tem diversos tipos de distribuidoras que nos atendem aí falando, né, de carnes em geral. Então hoje a gente tem um fornecedor para rã, um fornecedor de peixes, né? E no caso aí das carnes como carne bovina, suína, fígado, né? Já falando desses itens, a gente tem aí um açougue que já manda todo porcionado para nós, né? Então, ele já vem pacotes porcionados de acordo aqui com a nossa demanda. Então, ficou muito interessante a gente manter diversos tipos de fornecedores para cada tipo, falando aqui exclusivamente de carnes, né? Porque, claro, a parte de peixes, né, a gente acaba aí, ela acaba sendo uma distribuidora aqui perto da região de Florianópolis. A parte de carnes, então, ela é entregue por motoboy, essa parte de carne bovina, suínas, fígado, que vem toda porcionada diretamente desse açougue. A gente já está com eles desde o início da Chef de Animale, então a gente está falando aí de quase 10 anos de confiança, né? Então, esses fornecedores, a gente acaba tendo prazo de validade maior, tá? Então, a gente tem uma tranquilidade quanto ao pagamento, quanto à garantia da qualidade do produto. Todos esses produtos que vêm porcionado, eles vêm aí etiquetados corretamente com a data de validade, com a data de fabricação do produto. Então, tudo isso faz com que a gente mantenha, né, a garantia da qualidade do nosso produto e também a padronização. Por quê? Você já imaginou no caso da carne bovina, por exemplo? Então, vamos lá, vamos dizer que você usa um músculo, um patinho, enfim, de acordo aí com a alimentação natural ou os petiscos que você está produzindo, né? Ah, mas é a mesma parte de carne, né, Carol? Posso pegar em qualquer lugar. Não é assim, pessoal. O açougue, por exemplo, que a gente pega, a quantidade de gordura do músculo, ela sempre vem padronizada. Se eu pego de outros fornecedores, pode acontecer de ter uma maior quantidade de gordura ou uma menor quantidade de gordura. E isso vai fazer com que o resultado, que o nosso produto, né, a nossa matéria-prima ali, ela seja usada e vai ter um produto diferente, tá? Então, essa padronização é importante para aquele tutor, quando for comprar esse produto, ele saber que vai ser sempre o mesmo. Isso, né, a gente já
já fala muito isso dentro da gastronomia humana. O que acontece, tá? Muitas pessoas, elas esquecem que quem aí faz, né, quem consome esse produto é o pet, mas quem manuseia é o tutor. Então, você dentro da sua confeitaria pet, você acaba vendo sempre aquele produto finalizado, se não é um produto que você leva para o seu pet consumir na sua casa, enfim, se você não tem um conhecimento total sobre aquele produto, eu vou dizer para você, o tutor tem, tá? O tutor, quando ele está comprando sempre um tipo de produto, seja um biscoito, seja uma almôndegazinha, seja um docinho, quem acaba sempre manuseando, quem acaba sempre oferecendo é o tutor. Então, às vezes, esse tutor, ele conhece melhor o produto que você mesmo. Então, essa mudança, tá, nessa matéria-prima vai ser muito nítida aos olhos aí de quem acaba mexendo com esse mesmo produto todos os dias, né? Até mesmo no caso de uma alimentação natural. Visualmente, às vezes, ela não tem tanta diferença, mas, por exemplo, uma carne mais gordurosa, né? Então, você está acostumado, você já manda 6 meses, né, todo mês aquela alimentação, somente com carne bovina para aquele cliente. Você faz uma mudança de fornecedor, pega uma carne um pouco mais gordurosa. Visualmente, você quando vai embalar, não vai perceber tanto isso. Mas, quando você coloca dentro de um saquinho, dentro de um potinho, o tutor, na hora de oferecer para o pet, vai ter esse visual e vai ver nitidamente que aquele produto está diferente. E é assim que muitas pessoas acabam perdendo os seus clientes, tá? Mudando um produto e daí ainda, né, vai falar com o tutor, com o seu cliente e ainda fala, não, mas é o mesmo produto que a gente estava usando, né? Então, se acontece de ser o mesmo produto, do mesmo fornecedor, vocês precisam ter o contato direto com os fornecedores, tá? Vocês têm que sim enviar os feedbacks para eles conseguirem aí também definir o que está acontecendo de errado, porque eles não estão conseguindo aí mandar sempre o mesmo produto, né? Então, mesmo caso das farinhas, né? Ficar trocando muito a marca de farinha que você usa, a gente dá uma diferença incrível, tá? Então, assim, definam, conheçam as matérias-primas para poder definir sendo aquela a padrão, a que você mesmo vai usar, né? Então, distribuidoras, aí a gente encontra, eu acabei batendo aqui, encontra distribuidoras de produtos secos, por exemplo, né? Mas você não vai encontrar aí uma grande variedade como os nossos corantes naturais dessas distribuidoras. Você vai precisar ou fazer a compra pela internet ou então procurar aí um empório, né, que vai vender a granel esses produtos, tá? Então é importantíssimo vocês terem um bom relacionamento com esse tipo de empresa para poder perguntar sem ofender, principalmente aí quanto à abertura desses sacos a granel e não ficar ali preso naquela data de validade que normalmente vem impresso, né? Que aí é a data que você está retirando esse produto, não é o dia que ele realmente foi aberto, tá? Então por isso que é importante vocês também terem esse bom relacionamento para perguntar, sem ofender, claro, né? Aí esses fornecedores poder fazer as perguntas certas para também eles se adequarem e entenderem a importância, né, deles manterem a padronização e também nos passar essas informações de forma correta, né? Então, algumas distribuidoras, normalmente distribuidoras que trabalham assim com essas carnes mais tradicionais, como frango, né, ou carne bovina mesmo, que fazem essas entregas, muitos também trabalham com itens refrigerados, né? Então, no caso aí de uma manteiga, de algum tipo de gordura, muitos fornecedores acabam tendo aí uma listagem bem grande, tá, pessoal? Mas é importante vocês, tendo o cardápio, fazer essa listagem de matéria-prima, tá? Começar a ver qual é a sua demanda. Então, como eu comentei aqui, às vezes, né, vale a pena sim você comprar em fornecedores ou comprar uma pequena quantidade para fazer testes, né, para a gente poder definir aí a quantidade de produto, quais os prazos de pedido, prazos de pagamento, e assim a gente vai conseguir manter um produto com mais qualidade e também sempre poder observar quando acontecer esses detalhes que eu falei aqui, né? Como uma mudança de matéria-prima. Então, alguns, né? Claro, normalmente a distribuidora, ela pega
também de um fornecedor. Então, se tudo isso não for passado, se nós, clientes, né, não passarmos isso também para os fornecedores, eles também não vão ter tanto conhecimento, né, porque eles pegam de caixa fechado. Se a gente não fala que esse produto está diferente, como no caso aí, é toda uma cadeia, né, pessoal? Então, assim, o tutor vai vir para a gente vai para o fornecedor, para a nossa distribuidora, a distribuidora vai para o fornecedor. Então, a gente chegar aí aonde realmente a gente precisa para manter aí esses produtos, né, que sejam de qualidade e também que tragam o resultado que a gente espera, né, visualmente, né, nutricionalmente e principalmente aí que seja seguro, né? E alguma pergunta a respeito aqui de algum tipo de fornecedor específico, a gente tem, como comentei aqui, se a gente for só na área de carnes, um fornecedor. Como eu comentei, então, aqui a gente tem fornecedor de peixe, de carnes, fornecedor de rã, fornecedor de pato. Então, são diversos fornecedores, falando aqui apenas nessa categoria, tá? Então, você vai medindo aí de acordo com a sua demanda. Quando você for trabalhar, por exemplo, com uma carne diferenciada, Carol, nunca trabalhei com pato, com codorna, né? Então não compre uma quantidade muito grande, não compre de caixa fechada quando você nunca trabalhou com esse produto, tá? Compre uma menor quantidade para você ver como ele vai aí se posicionar na nossa receita, qual o resultado que você vai atingir com ele, tá? Então cuidado aí com matérias-primas novas, tá? Eu sempre prefiro aí ser mais cautelosa, comprar em menor quantidade, até mesmo por sites, para poder fazer testes, né? Existem várias farinhas que vão surgindo aí, os nossos alunos da comunidade Chefe de Animais são incríveis, né? Então sempre tem uma farinha nova que eles acabam aí surgindo no mercado e eu sempre faço esses pedidos para fazer testes e cada vez mais aí a gente poder falar, né, definitivo como que essa farinha ou que esse ingrediente vai se posicionar na alimentação pet ou na confeitaria. Então, é importante vocês também, aí, quando vocês conhecerem um produto novo, fazer esse teste, né? Por exemplo, existem outras farinhas aí que vocês nunca utilizaram, seja ela uma farinha de berinjela, até mesmo uma farinha de aveia, que é a mais simples. Então, como eu vou definir a quantidade se eu não sei trabalhar com essas farinhas? Como no caso da farinha de berinjela, farinha de coco, essas farinhas de frutas em geral, elas sempre precisam aí de um pouco de um produto seco, uma farinha de aveia ou uma farinha de trigo integral que tragam um pouco mais de elasticidade para a massa, principalmente falando aí no caso de biscoitos, né? Então, vai em vários pontos que a gente precisa definir para escolher esse fornecedor e ter um produto de qualidade, ajudando muito nas suas compras, também vai ajudar bastante na sua parte financeira, tá? E você vai ter sempre um produto apto para o consumo e que aos olhos do tutor ele não tenha mudanças. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quinta-feira a todos e semana que vem tem mais aula por aqui. Um beijo grande para vocês, tchau, tchau!